Olá, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continuando sobre as bodas do Cordeiro, no último vídeo eu fiz uma pequena reflexão quais são os critérios para entrar nas bodas do Cordeiro. Mas nós precisamos realçar, à luz de Mateus capítulo 22, quais são os critérios pétreos e fundamentais para que você faça parte das bodas do Cordeiro, quando Cristo vier arrebatar sua igreja. Nessa parábola, o rei preparou a festa de casamento de seu filho. E os convidados, eles foram chamados, mas fizeram pouco caso. Eles não deram a real importância, eles não deram relevância à festa que o seu Senhor convidava. E alguns, inclusive, mataram os mensageiros. A palavra mensageiro e anjo, elas têm uma relevância muito profunda, assim como os profetas também eram a tipificação de mensageiros de Deus e são a boca de Deus, né, entre os homens. De uma forma que Deus separa pessoas que são consagradas, santificadas, porque Deus ele não se mistura com aquilo que é profano. Então, o Espírito Santo de Deus não consegue se revelar e falar de forma clara com pessoas que estão tendo uma vida completamente corrompida. Botem isso na cabeça de vocês. Jesus pagou o preço da salvação judicial. Ou seja, nenhum de nós pediu para nascer com pecado. Mas, o amadurecimento espiritual, ou seja, a transformação de velho para novo, se dá através de um processo onde Deus vai te colocando em situações onde você tem que fazer escolhas. E essas escolhas são simples. Você escolhe ou a árvore da vida, que é o próprio Cristo, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a tua justiça própria. Aqui você tem uma base para entender todo o fundamento da salvação orgânica. Por que o crente, o cristão, tem que passar por dificuldades, passar por dores, passar por sofrimentos? Porque é no momento de sofrimento, de aflição, de clamor de alma, que você mostra o fruto. É ali que você escolhe ou a árvore da vida, que é Cristo, ou a tua justiça própria, onde você se considera injusto por estar passando por aquela situação. É injustiça da parte de Deus você estar sofrendo assim? É injustiça da parte de Deus você estar passando por dificuldades? E aí eu me remeto a uma coisa do meu passado, onde eu sempre fui uma pessoa que tive uma péssima administração financeira por ter crescido basicamente órfão. Minha mãe tinha depressão crônica e ficou desde meus 10, 11 anos de idade numa cama, né? Ela só foi ter um pouco de refrigério quando foi internada numa casa de repouso geriátrica, né? Contra a minha vontade, mas eu era um total ignorante, não tinha nem um ensino fundamental completo nessa época. Isso foi em torno dos meus 23, 24 anos de idade. Mas eu culpava a Deus por todo o sofrimento que eu passei. E principalmente eu clamava para que Deus me ajudasse a ter uma organização financeira, que quitasse minhas contas. E de tanto eu clamar, de tanto eu orar, um dia eu senti fortemente o Espírito Santo falando no meu coração, e Deus ele fala de uma forma abstrata, através da tua intuição, onde não são palavras, mas são sentimentos que vêm à tua alma e que te convence daquilo, porque aquilo ali não vem do teu pensamento, do teu raciocínio lógico, mas é como se o próprio Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele dissesse ao meu coração assim: eu nunca mandei você fazer conta, eu nunca mandei você tentar ostentar uma vida e uma aparência que você não é, que você não tem. Para de se preocupar em querer ostentar no mundo, pare de querer ser o que você não é, pare de querer agradar a pessoas. E aí a ficha caiu. E eu entendi que o maior culpado dos meus problemas financeiros era o meu próprio eu. Eu sou o culpado, meu ego, meu orgulho, meu desejo de ter, de ser e de sentir, de querer aparentar uma casca de algo que eu não era, com a condição social que eu não tinha, é meu culpado. E agora eu pergunto, quantos de vocês vivem isso? A culpa é de Deus? Por você querer ostentar uma vida que não é sua e que não te pertence e que você não tem condição financeira de manter? Veja que Jesus era simples. Muitos teólogos e pastores dizem que Jesus tinha muitos recursos porque os 3 pastores que levaram lá preciosidades, tesouros, né? Isso aí era algo muito rico, então Jesus tinha uma grande herança. Irmãos, se vocês lerem os evangelhos, vocês vão ver que Jesus, o ministério
de Jesus, ele era totalmente sustentado por mulheres piedosas da alta corte, tanto da Judéia como algumas até da corte romana. Está escrito lá. Eu não vou lembrar de cabeça as passagens, mas as mulheres piedosas, né, elas ajudavam Jesus a não somente sustentar os 12, como também a fazer as viagens missionárias, porque são humanos, precisavam comer, precisavam dormir, precisavam se hospedar. Evidente que o Senhor Jesus se hospedava na casa de muitas pessoas que criam, né, como Marta e Maria e Lázaro, como o próprio Zaqueu e por aí vai, mas havia sim pessoas generosas que auxiliavam nesse cuidado. E isso não sobrecarregava essas pessoas, porque elas davam aquilo de coração e bom grado, não faltava para a subsistência delas. Veja a diferença entre essas pregação de dízimo e oferta que a gente vê hoje com a vida de Cristo. Se vocês pegarem Atos 2,45, diz, vendiam as suas propriedades e bens e eram depositados aos pés dos apóstolos, mas os apóstolos, eles distribuíam conforme a necessidade do povo. Os apóstolos não iam lá comprar carros de luxo, mansões em Dubai, entre outras situações. Eu não quero polemizar, e a ideia não é gerar polêmica, mas vamos se ater àquilo que realmente importa. Parábola de Mateus, capítulo 22. Aquelas pessoas, elas não levaram a sério o convite. Então, quer dizer, as bodas do Cordeiro, ela é um convite. Ela não é uma meritocracia onde, eu só vou se eu for bonzinho. Eu só vou se eu for muito espiritualizado. Não, é um convite. E é um convite que foi dado primeiramente ao povo judeu, o povo da promessa, os filhos de Abraão, a areia do mar, que é profetizado, né? Que a tua descendência será tão grande quanto a areia do mar, mais numerosa que a areia do mar. Mas o povo de Israel rejeitou e matou o Messias. E então a salvação se estendeu para os gentios. Quem são os gentios? São aqueles que os servos do Senhor, da parábola, eles vão buscar nas ruas. Em algumas versões diz que até mesmo os coxos, os leprosos, foram convidados, né, para as bodas. E a pergunta que eu faço hoje para você é, você entendeu a importância desse convite? Você leva a sério isso ou você nem acredita nisso? Você nem crê nisso? Você, é algo distante, eu tenho que estar muito espiritualizado, eu tenho que negar muito a vida da carne, eu tenho que abrir mão de muita coisa. Eu não quero. Eu comprei um campo, a minha filha vai casar, eu não quero isso para mim. Vocês estão entendendo o ponto? Como é que você vai entrar nas bodas do Cordeiro se você nem acredita nas bodas do Cordeiro, meu irmão? É um convite, não é mérito, é graça. Muitos teólogos e muitos pregadores da palavra hoje dizem que para entrar nas bodas do Cordeiro você tem que se santificar, e realmente é verdade, mas não é você que se santifica, isso é autoaperfeiçoamento, isso é ascetismo. Pesquisem na internet o que significa essa palavra ascetismo. Quem te santifica é o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Consolador, aquele que vos guiará a toda a verdade, ele entra dentro do teu espírito humano, ele se manifesta nas faculdades da tua alma, que é pensamentos, desejos, emoções, né? Mente, vontade e emoções. E o Espírito Santo vai gerando ao teu coração o direito do livre-arbítrio, onde você pode escolher ou viver pela tua justiça própria, pelo que você acha melhor ou pior para você, ou se sujeitar em submissão, em servidão, em escravidão ao Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo vai tirando do teu coração tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que é caído, tudo aquilo que é racional, e vai te elevando a um nível de consciência espiritual onde você não consegue ver naturalmente, mas você consegue sentir pela fé que algo superior se manifesta ao teu redor. E é aí que a grande maioria dos cristãos do mundo, não só do Brasil, mas do mundo, estão perecendo. Como é que você vai entrar nas bodas do Cordeiro se a palavra é clara quando diz que sem fé é impossível agradar a Deus? Como é que você vai fazer parte do reino milenar se a palavra é clara quando diz que tudo que nós recebemos de Deus, nós recebemos pela fé? E a fé, lá em Hebreus capítulo 11, diz que é a certeza de fatos que a gente não consegue ver. É a convicção de coisas que nós temos que esperar e que racionalmente a gente não compreende.
Mas, espiritualmente, a gente sabe que está ali, do nosso lado, à nossa frente. Você não viu o anticristo, o falso profeta e a besta sendo lançados no Apocalipse, no lago de fogo? João viu, há 2000 anos atrás aproximadamente. E aí? Qual é a diferença de João para nós? É que João foi encontrado em espírito. E você vai ver que a palavra espírito, no livro de Apocalipse, lá era em letra minúscula. Quando João se diz que eu estava em espírito. Paulo, ele foi mais além, disse, eu fui arrebatado ao terceiro céu, mas se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. O que Paulo está dizendo? Foi algo sobrenatural que ele vivenciou e que ele experienciou. E todos os grandes homens de Deus, grandes hoje, porque nós temos o testemunho das Escrituras, mas naquela época eram pessoas odiadas pelo mundo. Eu não conheço um servo de Deus verdadeiro que tenha sido amado pelo mundo, pelos religiosos, pelos legalistas, em seu tempo de vida. Não existiu um servo de Deus que tenha sido amado em vida pelos legalistas e religiosos. Todos foram odiados, chamados de falsos profetas, chamados de filho do capeta, chamados de hereges, chamados de loucos. Glória a Deus! Bem-aventurados sois. Está escrito isso em Mateus 5, 11 e 12. Mas depois que essas pessoas são assassinadas, aí o que o mundo faz? Faz uma grande homenagem. Oh, que homem que foi usado por Deus. Não foi assim com todos os apóstolos? Né? Nós sabemos que João, né, ele não foi assassinado, mas foi diversas vezes tentaram assassiná-lo. Né? E todos os demais, com exceção de João ali, decapitados, crucificados de cabeça para baixo, cerrados ao meio, queimados vivos. Meu Deus, não teve um que teve vida fácil na Terra. E você acha que eu e você vamos ter? O que nós temos de melhor que eles para achar que a gente vai passar pelo deserto sem sofrer? E o sofrimento que eu falo não é um sofrimento espiritual, é um sofrimento na carne. E por que a gente sofre junto com a carne? Porque a gente ama a carne. Esse é o nosso entendimento caído. Porque racionalmente nós acreditamos que as coisas que nós passamos, de certa forma, é uma injustiça. Mas irmãos, Deus te fez um convite. Quer participar do casamento de meu filho? Quer fazer parte da noiva, que é a Nova Jerusalém? Você quer ser reino e sacerdócio real? Você quer fazer parte? O convite está aberto. Você quer ou não? Sim, eu quero. Então leve a sério. O Senhor está te dando um tempo para que você se liberte dessa racionalidade, para que você transforme a sua vida de algo que era pecaminoso, egoísta e caído em algo santo, a imagem do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E eu pergunto, como é que está a tua condição hoje? Lembrando que Paulo disse, se nós nos julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então por que vem a dificuldade? Por que vem a tribulação? Por que vem a aflição? A palavra é clara, embora sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Pedro foi mais além e disse na sua epístola, que se Cristo sofreu na carne, nós devemos nos preparar para isso, porque quem sofre na carne abandona o pecado. Porque o pecado habita na carne, isso está lá em Romanos. O pecado habita na carne. Então a carne precisa sofrer para quê? Para que o pecado morra. O último inimigo a ser vencido é a morte. Né? E o que gera a morte? O pecado. E o que dá força ao pecado? A lei. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15. O aguilhão, o ferrão, né? da morte é o pecado. E o que dá força ao pecado é a lei. Então, amados, me digam uma coisa. Como está a vossa vida à luz dessas palavras? Você está preocupado em ver milagres? Você está preocupado em ter conhecimento? Porque os judeus, eles querem ver, né, sinais, querem milagres. Né? Os gregos querem conhecimento, por aí vai. Mas nós pregamos a Jesus Cristo crucificado. O que significa isso? Significa que a única forma de ir para a glória é crucificando a velha natureza. Terminando a parábola das bodas de Mateus capítulo 22, vocês vão perceber que tinha um homem ali que ele estava sem vestes nupciais na festa. E aí o Senhor chega e pergunta, como é que tu entrou aqui sem vestes nupciais? E ele emudeceu. As vestes são os atos de justiça dos santos. E qual é o tipo de ato de justiça que o Senhor quer
Frutos do Espírito, mas não uma aparência de que eu sou bonzinho, de que eu sou espiritualizado, não. É um coração sincero. E como é que eu consigo saber se meu coração é sincero? Na tribulação, na dificuldade. É quando eu passo perrengue que eu vejo se eu glorifico ou se eu murmuro. É quando alguém me bate na cara que eu vejo se eu tenho compaixão e misericórdia ou se eu me iro e digo, ó Senhor, queima ele, taca fogo nele. Paulo foi esbofeteado na face quando estava diante do sumo sacerdote, se não me engano era Caifás, não lembro. E Paulo responde assim, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Né? E aí um diz para ele assim, mas como é que tu ousa falar nesse tom com o sumo sacerdote? E aí Paulo na mesma hora, me perdoem irmãos, porque está escrito, jamais falarás contra uma autoridade instituída de Deus. Pesado, né? Em épocas tão politizadas, nós não falamos mal direto de nossos líderes políticos, nossos governantes, né? Nós amaldiçoamos as lideranças e nos amaldiçoamos, porque a boca só fala o que tem no coração. E toda palavra inútil, a gente vai ter que prestar conta. A gente está semeando morte, a gente vai colher o quê? Ninguém vai colher moranguinho onde está plantando urtiga, amados. Veja quão difícil é a gente compreender que para estar nas bodas do Cordeiro só precisa uma coisa, fé. Mas o que é fé? É você saber que você morreu para o mundo e você morreu para o pecado. Acabou. Você não pertence mais a essa realidade. Você pertence ao reino dos céus. Você crê nisso? Sim ou não? Se você crê nisso, por que você não vive essa realidade? Esse é o ponto. Esse é o segredo. Essa é a chave da tua vitória. A palavra é clara em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino, a justiça. Qual é a justiça? Jesus não veio para condenar ainda, ele veio para salvar. Então você, como mensageiro de Jesus, como membro do corpo de Cristo, você tem que pregar a salvação de Cristo. Você não tem que pregar juízo. Porque com a medida com que julgar, você vai ser julgado. Agora, se você não julgar, você não vai ser julgado. Quem é que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Não é o Espírito Santo? Se é o Espírito Santo, eu vou pregar o Evangelho, ponto, doa quem doer. Eu não tenho que me preocupar em convencer pessoas que elas estão erradas. Eu tenho que pregar o Evangelho, doa quem doer. Quem vai convencer é o próprio Evangelho. Quem vai converter é a própria palavra de Deus. Eu não posso me desviar nem para a esquerda nem para a direita. Meu caminho tem que ser reto. E o que é ser reto? É viver o Evangelho que eu prego. Se eu prego amor, eu vivo o amor que eu prego. Se eu prego justiça, eu tenho que ser justo. Se eu prego misericórdia, eu tenho que ser misericordioso. Agora, é muito fácil subir num púlpito de uma congregação e pregar bonito, pregar lindamente, descer dali e praticar um monte de heresia, um monte de coisa errada. Vocês acham que quem vai permitir que vocês entrem nas bodas ou fiquem de fora no choro e ranger de dentes é quem? O pastor da tua igreja? O líder, o presidente da república? Não. É o Senhor. Então, a quem vocês têm que prestar contas no dia do juízo? A homens? A líderes ou é a Deus? Vocês estão entendendo como Satanás seduz e engana as nações e que tem muito cristão aí indo para o choro e ranger de dentes? Justamente porque não compreende uma coisa tão simples que é, você já foi sepultado com Cristo no batismo. Agora você tem que pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Quando Cristo vier, ele vai buscar aqueles que são a sua imagem e semelhança. Aqueles que têm os mesmos atos de misericórdia, mansidão, humildade que Jesus teve quando ele veio em carne. Por isso que Jesus disse, muitos naquele dia dirão, preguei em teu nome, expulsei demônios, curei enfermos, não vos conheço. Por isso que Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e me siga. Lucas capítulo 9, verso 23. Vocês estão entendendo o ponto? Vocês querem fazer parte das bodas do Cordeiro? Sim ou não? Então parem de se preocupar em quererem ser algo dentro ou fora da congregação. Parem de se preocupar em querer mostrar sapiência, em mostrar sabedoria, em mostrar, que bênção eu sou na obra. Não. Você é um servo inútil, você está só fazendo o que Deus mandou. É tua obrigação pregar o Evangelho, é tua obrigação ser manso e humilde de coração, é tua obrigação e dever ser uma pessoa justa e correta e viver o Evangelho que você prega. Porque se você não viver o Evangelho que você prega, você está dando mau testemunho de Jesus para aqueles que estão lá fora no mundo. E eles não vão vir para a igreja porque eles vêm para a igreja para quê? Para ser pisoteado pela arrogância dos santos homens de Deus?
Ah, mas o irmão fuma, mas o outro bebe, mas o outro ele tem tendências homossexuais. E eu com isso? Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Eu vou pregar o evangelho, eu vou pregar a luz da palavra de Deus. Eu vou dizer, olha, alguém foi para uma cruz e morreu por você, e essa pessoa não merecia morrer porque era o Filho de Deus. Ela era santa e sem pecado, mas ela se fez maldito por mim e por ti. E quando a pessoa se convencer disso, o próprio Senhor Jesus vai convencer ela do pecado. Não eu. Eu não transformo ninguém, eu não tenho essa autoridade. E nem você. Então vamos amadurecer e vamos aprender a não julgar por placa denominacional, por legalismo, por condição social, por condição íntima. Vamos parar de olhar as pessoas pela aparência. Não julguem pela aparência, sim pela reta justiça. Vamos parar de querer diminuir o nosso irmão para nos mostrar superior, porque o maior deveria ser servo de todos e não o senhor de todos. Um só é Senhor. Aquele que vai julgar quem entra e quem fica de fora. A pergunta é, qual dos dois você fará parte no dia do juízo de Deus? Pensem nisso. Que Deus os abençoe e que essas palavras sejam luz em vossos corações para que nenhum de nós seja enganado, porque o falso anjo, o querubim desempregado, se possível, enganará até mesmo os próprios eleitos de Deus.